No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Gomercindo deixa claro que não quer nem saber quanto a esposa gastou. Ele fala seco, impaciente, como se o assunto nem merecesse atenção. Maria respira fundo e explica. Diz que foi Rosana quem comentou. Agora, morando ali, ela teria que virar madame. Gomercindo solta um riso curto, cheio de ironia. Pergunta se Maria realmente se enxerga como madame. Ela responde com cuidado. Conta que a sogra da filha vive repetindo que o marido dela é um barão do café. Gomercindo reage na hora. A voz firme, quase ríspida. Diz que o tal barão do café era o pai da mulher, um homem que morreu afundado em dívidas. E completa, sem rodeios, que esse é um título que ele não quer para si. Maria diz que sabe muito bem disso. O clima pesa por um instante. Então Gomercindo muda o tom. Afirma que há outra coisa. Algo realmente importante. Conta que almoçou com o senhor Francesco, o italiano, e que passou a tarde inteira com ele na casa bancária. Maria estranha. Pergunta o que isso tem a ver. Gomercindo explica, baixando um pouco a voz. Diz que Francesco lhe ofereceu um negócio. Bom demais. Talvez até bom demais para ser verdade. Maria se inclina na mesa. Quer saber que negócio é esse? E Gomercindo revela. Francesco quer torná-lo sócio da casa bancária. Maria empalidece. O medo surge nos olhos. Pede cautela. Diz que um homem que vive tantos anos com uma mulher, depois a abandona para se amaziar com uma italiana, não merece muita confiança. Gomercindo não concorda. Rebate na mesma moeda. Diz que uma mulher capaz de jogar um prato de macarrão na parede, como fez a Madame Janete, também não deve ser flor que se cheire. Maria se defende. Diz que o macarrão foi feito pela amante do marido dela. Gomercindo provoca. Pergunta se Maria faria uma coisa dessas. Ela responde que não. E ainda acrescenta que também não gosta da senhora Janete. O silêncio se instala. Pesado. Gomercindo então encerra o assunto. Diz que é melhor comerem em paz. Em outro lugar, Mateu fala com Amadeu. A voz carregada de emoção. Conta que se trata do filho deles. E que Júlia acabou de lhe contar tudo. Diz que as duas foram até um advogado. Amadeu escuta. Suspira. Pergunta o que Mateu espera que ele faça. E afirma que não pode arrancar uma criança dos braços de uma mãe. Mateu responde com firmeza. Diz que Júlia também não quis fazer isso. Mas reforça. Aquela criança é o filho deles. Amadeu fecha os olhos por um instante. Diz que vai tentar convencer a mulher. Mas confessa que sente muita pena da pobre coitada. Mateu concorda. Diz que também sente pena. Mas insiste. Acima de tudo, aquela criança é seu filho. Amadeu afirma que já sabe de tudo. Diante deles, Hortência fala com a voz embargada. Diz que não quer entregar o filho. Amadeu responde, com dor, mas firme. Diz que não há outro jeito. Dolores confirma. Diz que já falou isso a ela. Amadeu pergunta se Hortência não aceitou quando falou com o advogado. Ela confirma. Mas hesita. Amadeu pergunta se ela ainda tem alguma dúvida de que Joanito é filho deles. Hortência balança a cabeça. Diz que não. Então Amadeu insiste. Diz para ela não esperar que eles tomem a criança à força. Porque assim, ela pode acabar perdendo o filho de vez. Mateu reforça. Diz que já pediu para Amadeu conversar com Hortência. Júlia intervém. Com tristeza. Diz que isso não adianta. Explica que diante do advogado Hortência concorda com tudo. Mas quando chega em casa, ela se agarra ao bebê e se recusa a entregá-lo. Mateu pede calma. Diz que é melhor esperar, ver como Amadeu vai agir. Júlia reage na hora. Pergunta o que, afinal, ele pode fazer. Mateu insiste. Reforça que agora é esperar. Depois, muda o tom. Olha para Júlia e pede que ela lhe diga uma coisa. Pergunta se ela e Hortência foram juntas ao advogado. Júlia confirma. Suspira. Diz que sim, as duas foram juntas. Mateu insiste mais um pouco. Pergunta se ficaram sozinhas. Júlia responde que não. E, incomodada, questiona por que ele está insistindo nisso agora. Mateu diz que não é por nada.
Apenas curiosidade. A paciência de Júlia se esgota. Irritada, ela diz que ele já sabe de tudo. Pede que pare com essa conversa. Mateu concorda. Diz que não falará mais nada. Júlia responde, seca. Ainda bem. Mesmo assim, Mateu reforça. Diz que devem esperar para ver se Amadeu consegue convencer Hortência a devolver o filho. Júlia é direta, categórica. Diz que, se ele não conseguir, ela mesma vai tomar o filho de Hortência. Em outro momento, Marco Antônio fala com Rosana. Confessa que sente pena da espanhola. Diz que Hortência criou o menino desde os primeiros dias de vida, como se o tivesse parido. Rosana lembra que a criança é filha de Júlia e de Mateu. Marco Antônio confirma. Diz que é filho de sua mulher e do marido dela. Rosana então questiona. Pergunta por que ele se dá a tanto trabalho para ajudar Júlia. Arranjar advogado. Ir atrás dela. Acompanhá-la por toda parte. Marco Antônio pede que ela pare com isso. Mas Rosana insiste. Diz que não está com ciúmes. Só quer entender por que ele ajuda alguém que o abandonou daquela forma. Marco Antônio rebate. Duro. Diz que pior foi o marido de Rosana, que a deixou na fazenda com o filho, para vir atrás de Júlia e levá-la embora. Rosana pergunta se ele ainda sofre por isso. Marco Antônio responde que, se ainda chorasse, não estaria vivendo com ela. E pergunta se ela quer continuar a discussão. Rosana diz que não. Não quer levar a conversa adiante. Marco Antônio sugere que vão dormir. Enquanto caminham, Rosana comenta, em tom irônico, que era exatamente isso que estava esperando. Marco Antônio reage. Diz que assim eles acabam voltando ao mesmo assunto. Rosana fica intrigada. Pergunta de que assunto ele está falando. Em outro ambiente, Mateu afirma Júlia, com firmeza. Diz que aquele menino é seu filho. Pergunta por que não se importaria com isso. Júlia responde que parece que ele não acredita que Joanito seja filho deles. Mateu garante que acredita. Lembra que foi ela mesma quem disse sentir pena de tirá-lo de Hortência. Júlia admite. Diz que sente pena, sim. Mas deixa claro. Se Hortência não devolver o filho, ela mesma o tomará de volta. Mateu diz que não é assim. Que a questão precisa ser resolvida na justiça. Júlia se recusa a discutir isso ali. Lembra que Hortência prometeu ao advogado devolver o filho deles. Mateu insiste mais uma vez. Pede que esperem Amadeu conversar com ela. Júlia ironiza. Diz que ele só quer dormir com Hortência. Nesse momento, Hortência entra. A voz embargada. Os olhos marejados. Diz que trouxe o filho deles. Amadeu se aproxima. Comovido. Diz que sabe o quanto aquilo custou para ela. E se despede, desejando boa noite. Júlia pega o menino. Emocionada. A voz falha. Repete, comovida, que ele é o filho deles. O bebê deles. Amadeu consola Hortência. E diz, com firmeza e ternura, que ela fez a coisa certa. Abalada, tomada pela dor, Hortência lamenta em voz baixa. Diz que arrancaram dela uma parte viva, pulsando dentro do peito. Ele tenta acalmá-la, pede que fique tranquila, mas Hortência continua gemendo. O sofrimento não cessa. Dolores observa a cena. O olhar pesado, resignado. Diz que já sabia, que tinha certeza de que a filha acabaria fazendo aquilo. Hortência concorda com a cabeça. As lágrimas escorrem. Diz que o coração dela está despedaçado. Dolores responde com a voz embargada. Diz que sabe, que o coração de mãe dela também está doendo. Hortência então pergunta, quase num sussurro, se pode contar que eles vão embora dali, e que ela nunca mais verá Joanito. Dolores confirma. Diz que eles certamente irão embora. E acrescenta, dura, que Juliana fará de tudo, para que Joanito esqueça, que um dia teve outra mãe. Hortência fecha os olhos. A voz falha. Diz que nunca vai esquecer do filho. Nunca. Na manhã seguinte, Juliana cumprimenta Dolores. Bom dia. Hortência também a saúda. Contida. Respeitosa. Juliana então pede a Hortência que tome conta do filho deles.
Diz que precisa preparar a mamadeira da filha. Chama o bebê para perto. Hortência se surpreende ao ouvi-la dizer: "Nosso filho." Juliana percebe o impacto. Confirma. E afirma, com firmeza e doçura, que ele vai saber que teve duas mães nesta vida. Ela deixa claro: não quer que Joanito esqueça Hortência. Não quer mesmo. Mais tarde, Juliana comenta, sorrindo, como o filho deles é bonito. Hortência sorri. Um sorriso tímido, sincero. Depois, Juliana diz que vai até outro lugar. Dolores embala Joanito. A voz embargada. Repete o nome dele com carinho. Hortência pede o menino nos braços. O recebe com cuidado. E, emocionada, chama por Joanito. A voz quase não sai. Em outro momento, Mateu agradece Amadeu. Diz que queria agradecer como amigo. Amadeu responde que não é necessário. Mateu confessa. Diz que já tinha perdido as esperanças de encontrar o filho naquela vida. E que, de repente, tudo aconteceu. Amadeu explica com calma. Diz que, depois disso, eles não podiam brigar na justiça pela criança. Afirma que teria de ficar do lado de Hortência. E pergunta se Mateu entende. Mateu diz que entende. Amadeu acrescenta. Diz que isso poderia atrapalhar a sociedade deles. Não é verdade. Mateu concorda. Em outro lugar, Francesco se aproxima de Paola. Chama-a de amor. Pergunta se ela está se sentindo bem. Paola responde que sim, apesar de um pouco de enjoo. Mas diz que aguenta. Francesco confirma. Cauteloso. Pergunta se é verdade que ela está grávida. Paola afirma. Diz que é claro que é verdade. Questiona porque ele ainda duvida. Francesco responde que não duvida. Apenas teve medo de que, de repente, ela dissesse que estava enganada. Paola reage. Pergunta como assim enganada. Pede que parem de falar besteira. E vão trabalhar. Francesco concorda. Diz que Damião deve estar esperando com o carro. Sorri. Chama Paola. E os dois seguem juntos. Maria fala com suavidade, mas decidida. Diz que hoje mesmo já podem trazer o neto para ficar com eles. Gomercindo responde com cautela. Diz que primeiro é preciso ver se Rosana ainda quer isso. Maria comenta, pensativa. Diz que não haveria de querer. Explica que a presença do filho só faz Rosana lembrar do marido italiano que teve. E que Marco Antônio, muito provavelmente, não gosta nem um pouco disso. Gomercindo pergunta se ela acha mesmo isso. Maria explica com calma. Diz que, se Marco Antônio devolveu a filha para Juliana, foi justamente para não constranger Rosana. Gomercindo reflete. E admite que ela deve ter razão. Maria acrescenta outra coisa. Diz que, com Marinho ali, ela não se sentirá tão sozinha no casarão. Gomercindo comenta que, mesmo assim, ela vai precisar de alguém para ajudá-la. Maria suspira. Diz, com tristeza, que queria tanto que Leonor estivesse ali com ela. Gomercindo corta na hora. Seco. Nem sonhe com isso. Em outro lugar, Angélica tranquiliza Leonora. Diz que, quando o marido dela chegar, ela o mandará para São Paulo. Leonora teme que ele não vai entender. Angélica garante. Diz que ele vai compreender, sim, e que talvez até goste da ideia. Ela orienta Juvenal. Pede que leve Leonora e a filha até a estação de trem da cidade. E que as ajude a embarcar. Explica que seria penoso demais para elas fazerem a viagem até São Paulo com ele. Juvenal confirma. Diz que cuidará de tudo. Angélica ainda alerta Leonora. Pede que não perca o papel com o endereço da mãe. Explica que, ao desembarcar em São Paulo, ela deve pegar um coche na Estação da Luz. Diz que qualquer cocheiro sabe onde fica a Avenida Paulista. Leonora concorda. Ela vê a bebê. Angélica deseja boa viagem. Leonora se despede de Didi. Depois, hesita. Pergunta se fica com Dil. Angélica suspira. E responde, firme. Vá com ele. Mais adiante, Hortência pergunta a Toninho. Como estão as coisas por lá? Ele responde que a casa da senhora ainda está fechada.
e que a polícia não deixa ninguém entrar. Dolores quer saber o motivo. Toninho diz que não sabe. É coisa deles. Hortência pergunta sobre o resto. Toninho explica que está cuidando dos negócios do tio Hernandes. Conta que havia muita mercadoria estocada nos armazéns e que está vendendo o que consegue. Diz que ninguém discute. Afinal, ele é sobrinho do tio. Hortência comenta que, pelo menos, isso é uma boa notícia. Mas Toninho avisa. Diz que os credores estão aparecendo. Ela pergunta o que ele está fazendo. Toninho responde que está pagando tudo o que pode para limpar o nome do tio Hernandes. Dolores questiona se não vai sobrar nada. Toninho explica. Diz que os armazéns até podem sobrar, mas provavelmente estarão vazios. Nesse momento, Bartolo aparece. Diz que veio até ali e não encontrou a esposa. Suspira. Explica que foi atrás dela, porque não aguenta mais viver sozinho naquelas terras. Angélica pede calma e garante, com firmeza, que a mulher dele não fugiu. Bartolo pede uma explicação. A voz tensa, impaciente. Angélica respira fundo e conta a verdade. Diz que a esposa foi com a filha para São Paulo e que, a essa altura, já deve estar tranquila na casa dos pais dela. Bartolo se espanta. Os olhos se arregalam. Pergunta se é verdade mesmo. São Paulo. Angélica confirma. E ainda acrescenta que é muito mais perto de Jundiaí do que o lugar onde ele estava vivendo. Bartolo reclama. Diz que ela não lhe contou nada. Angélica ri, sem deboche, apenas realista. Lembra que, vivendo tão longe um do outro, como poderia avisá-lo? Bartolo concorda. A raiva cede lugar ao cansaço. Mas logo pergunta: onde fica a casa dos pais dela naquela cidade? Diz, decidido, que vai buscar a esposa e a filha. Angélica tenta impedir, pede calma. Mas Bartolo insiste. A voz embargada, sofrida, diz que não aguenta mais viver sozinho nessa vida maldita.